A simplicidade é literalmente a palavra que explica. Trazer informação de uma forma simples. Então eu posso chegar para você e falar assim, o agente do crime, ele tem uma conduta antijurídica, o ataque, né? Como é um crime é constituído. Então, uma conduta típica antijurídica culpável. Se eu falar isso, qualquer pessoa que sabe um pouco de direito penal ali, ou da jurídica vai entender. Agora, para quem não sabe, eu tenho que simplificar isso. Então, não é agente do crime. É o cara que matou o outro. Sim. É o cara que eu tenho vontade de falar jurídica aí de novo. Tá vendo? Ó, é a maldição do conhecimento. É o cara que cometeu o crime. Sim. Certo? Então, é o agente. Ele tem uma conduta antijurídica. O antijurídico é o quê? Ele está agindo contra a legislação. Culpável significa que ele agiu com dolo ou com culpa. Isso a gente vê no jornal todo dia, então o pessoal sabe que é dolo e culpa. Mais ou menos, porque o jornal não explica direito. Mas o pessoal sabe o que é. Ação típica, antijurídica. Típica, que está no código. Antijurídica contra a lei. Culpável, que é o dolo e a culpa, né? Então, eu tenho que trazer informação de forma que a pessoa entenda. Então, eu não posso falar ataque. Que é o que como é que fala? O bizu que as pessoas usam, né? Mas eu tenho que falar que é uma atitude cometida por alguém para atacar um bem jurídico de alguém. Pode ser a vida, pode ser o patrimônio, enfim, pode ser bem jurídico. Essa conduta tem que estar tipificada, ou seja, tem que estar no Código Penal ali, ou na legislação penal para realmente ser uma infração penal, e tem que ser culpável. Então você tem que culpar alguém porque ele agiu com dolo ou com culpa naquele momento. Entendeu? Então, eu trouxe uma informação complicada e simplifiquei ela. Isso é a simplicidade na minha concepção. Muito legal, porque o que o Gil acabou de fazer também é um dos princípios do livro. Vou até adiantar esse princípio. O que ele começou fazendo? Trazendo uma frase muito difícil, que eu provavelmente não entenderia. Entretanto, entre as palavras difíceis, algumas coisas eu entendia. Ou seja, quando você quiser transmitir uma ideia que cola, você precisa mostrar para a sua audiência que elas não entendem do que você está falando. Mas você não pode gerar dúvida suficiente para fazê-los desistir. Então você tem que colocar a pulga atrás da orelha, mas não a ponto do tipo, eu sou um completo ignorante, é muito difícil isso, não vou nem me dedicar para aprender. Não, é tipo, nossa, eu até entendi um pouco, mas eu quero saber tudo do que ele está falando. Esse é um dos princípios, é você trazer a dúvida, mas medir muito bem até que ponto você vai jogar essa dúvida. Mas aí, voltando para a questão da simplicidade, é muito legal quando ele fala assim, tem gente que gosta de planejar demais. E o simples, você não precisa planejar tanto para fazer algo simples. Quando você quiser fazer algo simples, busque a essência do que você está tentando falar. Ainda mais hoje que a gente tem aquela obesidade mental, né, por questão de ter muitas ideias, de ter muito conhecimento o tempo inteiro, a gente fica em dúvida do que eu tenho que falar. E aí, novamente, a gente entra na maldição do conhecimento. Então, Joe, dá uma aula de direito civil pra gente. Aí você vai falar, o quê? Especifica o que você quer, né? Porque, direito civil é enorme. Tem muita coisa pra eu falar. E aí, esse é aquele dilema das escolhas. Quanto mais escolha você tem. Então, o que o Joe tem que fazer? Buscar a essência. Pra quem que eu tô falando? Uma vez que eu identifico pra quem eu tô falando, eu consigo identificar a essência da ideia que eu quero passar pra esse público. Então, é uma galera que quer passar na OAB. Vai dar para eu ficar aprofundando tudo. E depende, a OAB é daqui quanto tempo? Quantas aulas eu vou poder dar para ele? Na hora que você encontra a essência, você consegue buscar e tornar a sua ideia mais simples.